Saudações esmeraldinas, conforme prometido, depois aí de uma grande ausência desde o último jogo, o jogo da vitória contra o Ituano, 2-0. E a publicação do vídeo foi ontem, vocês podem ver ao final deste aqui. Não mudem agora, por favor. Estamos aqui cumprindo a promessa de fazer o pré-jogo de Paysandu e Goiás lá na Curuzu, Belém do Pará, em que o Goiás busca aí dar continuidade à sua invencibilidade e, claro, se possível, né, se der, mais 3 pontos também, o que seria muito importante e muito animador, como tem sido animador esse começo de temporada na Série B do Goiás Esporte Clube, né? Acho que ninguém tem como negar isso, os números estão aí e mostram. Então, nós vamos falar mais motivos ainda para o torcedor esmeraldino se animar com o jogo de logo mais no fim da noite, às 21h30, né? Fechando o dia de futebol, mas muito importante para o Goiás essa partida e uma partida vital, como nós veremos, para os destinos de alguém que tem muita ligação com o Goiás, mas que não está no Goiás no momento. Nós vamos falar dele nesse vídeo e acho que vocês já sabem quem é, quem acompanha o futebol aí mais de perto e acompanha o noticiário dos outros times, já sabe de quem eu estou falando. Eu sou Helder Dias, esse é o canal Verde 33, seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui. Já deixa o seu like aí se já conheceu o nosso trabalho, para fortalecer o engajamento dos nossos vídeos. Se não conhecer, assista até o final, deixe o seu like se gostar ao fim do vídeo, né? Se não for inscrito no canal, se inscreva, aproveite aí, né? Deixa aí para aumentar o nosso número aí de mais de 1.100 inscritos. E sempre é bom reforçar que o que você pensa e escreve vale tanto quanto o que eu falo aqui. Então deixe seu comentário também no fim do vídeo. Beleza? Então vamos falar do Verdão da Serra. Olha, primeiro uma coisa muito importante. O Goiás é vice-líder do campeonato com 10 pontos, 3 vitórias e um empate. 2 vitórias em casa, 1 vitória fora. Mais um outro empate na primeira rodada contra um adversário que ainda considero vai ser um adversário direto aí na caminhada rumo a uma vaga na Série A, que foi o Ceará, né? E mais do que isso, o Goiás repete hoje lá, deve repetir, né? A gente não sabe de última hora o que pode acontecer, mas a tendência é que o Goiás repita pela 5ª vez seguida a escalação, a mesma escalação para entrar em campo. Então, serão 4 jogos da Série B, à exceção do primeiro lá contra o Ceará, e mais um jogo da Copa do Brasil contra o Cuiabá, em que exatamente o mesmo 11 vai estar dentro de campo, começando a partida. Olha, eu acredito que não exista nenhum clube brasileiro que tenha conseguido repetir a mesma escalação por 5 vezes nessa temporada, na mesma sequência durante 5 vezes, porque na verdade é muito complicado por conta de contusão, por conta de cartão amarelo, né, suspensão automática, expulsão. Mas o que isso tem demonstrado? 2 coisas muito importantes que a gente tem que guardar. Não só o fato estatístico em si, de ter 5 jogos seguidos com a mesma escalação, mas também o fato de não estarmos passando no elenco do Goiás por contusão, tanto é que o departamento médico continua lá com as 2 baixas que estão desde a primeira rodada, que são Messias e Regis. Quem foi pendurado, quem está pendurado, olha só que bom, somente o Cristiano, que é o lateral reserva, que tem 2 cartões amarelos. Então, no time do Goiás, depois de 4 jogos nesta Série B, o que temos no máximo do time titular são jogadores com 1 cartão amarelo apenas. Isso significa um time bem disciplinado, um time que não está precisando fazer falta técnica para matar o jogo e levar aquele amarelo. Então é um time que está bem postado. Então olha só o tanto de dados que a gente pode ter a partir de uma simples inferência, que é a que eu coloquei aqui. Goiás repete escalação pela 5ª vez seguida. E volto a falar, acho que não sei se tem outro time no Brasil, pelo menos, que tenha repetido este ano a mesma escalação por tantas partidas, né? E isso é um privilégio para o treinador e também é sinal que o time está produzindo bem, porque se o time estivesse mal,
obviamente o treinador tentaria alternativas. Então ele confia nesse, como é que eu vou dizer, não é octeta de 8, né? Um decateto, vamos dizer, porque decateto seria 10, do decateto 12. Então um decateto, um decateto, isso. Os 11 jogadores que entram em campo toda partida. E isso anima o torcedor. Por um lado, o Goiás tem dado essa alegria recente, né? Fazia tempo que os jogadores do Goiás não faziam isso com o torcedor, realmente muito tempo passando raiva durante os últimos anos, mesmo às vezes conquistando vitórias sofridas, né? Mas sem passando muito aperto. Não, o Goiás agora passa muito tranquilidade em campo, muita tranquilidade para o torcedor. Para quem acompanha os jogos. Então o time segura mais a bola, é um time que procura ter a posse e não deixar a bola com o adversário, retomá-la assim que possível. Então esse 3-4-3 que o Marcelo Nardi implantou tem funcionado. Eu tenho questionado nos últimos vídeos, eu até já falei disso aqui, né, que temos tido aí alguma dificuldade no que diz respeito a alguns lances esporádicos que a defesa do Goiás tem, de certo modo, não vou dizer falhado, mas tido algumas vulnerabilidades, né? Mas no todo o time tem se portado muito bem e o time vai ganhando confiança. O Dieguinho pela lateral direita e o Sander pela lateral esquerda são peças muito importantes. E a gente sabe da qualidade de ambos, né? O Sander pela temporada passada até a contusão e o Dieguinho pelo histórico dele no Goiás Esporte Clube já há tantos anos, né? Então eu acredito que o crescimento dos dois, a experiência na zaga ali com um trio, né? Muito jogadores como o David Braz, né? Como o Edson e também ajudando ali, né, não tão experiente assim, mas o Lucas Ribeiro. Então todos, o sistema defensivo está se ajustando e a tendência é que melhore, né, ainda mais. E do meio para frente a gente tem a dupla do Marcão com o Rafael Gava sendo muito importante ali nas jogadas ofensivas do Goiás e conseguindo também compor bem a segunda linha do clube, né, do esquema tático do Zanardi. E no ataque o trio, né, o Wellington já aparecendo com algumas assistências, o Thiago Galhardo sendo o homem da preocupação dos adversários, o homem referência, é o jogador de linha, né? O Tadeu também muito conhecido, mas de linha, certamente o que mais chama a atenção é o Thiago Galhardo, e quem está fazendo os gols, como digo, né? Não questione meus métodos, mas veja meus resultados, que é o Paulo Baia, né? O Paulo Baia tem sido desde o começo do ano aí uma grata surpresa, né? Contestado pela torcida quando vai voltar a ser contestado quando deixar de marcar, né? Então, enfim, mas até o momento é uma grata surpresa. Então, o time do Goiás, a gente já tem ele de cabeça, a gente já pode dizer que já sabemos escalar o Goiás, né? E eu ainda acredito que o Tadeu não está na melhor forma. O Tadeu precisa melhorar. Ele tem batido roupa algumas vezes, alguns lances em que ele normalmente no melhor dele não faria, né? Como digo, tudo é uma questão de ritmo de jogo. Talvez a chegada do Marcelo Zanardi com certeza tem melhorado e tem feito o time de certo crescer mais rapidamente. O Tadeu ainda não acompanha tão bem esse ritmo de acordo com o que a gente conhece do Tadeu, mas o time como um todo está mostrando muita motivação, isso é muito importante, e vai pegar, e aqui eu vou falar a segunda parte do vídeo sobre o Paysandu. Paysandu, que é o time que é o vice-lanterna da competição, né, que ainda não venceu, é um time que tem feito poucos gols. E olha que o nome e referência que a gente conhece é Nicolas, né? O Nicolas está lá. E temos
aquela coisa da lei do ex, que eu não acredito muito, mas que a gente com certeza precisa levar em conta, não pelo histórico recente, mas pelo que a gente conhece do Nicolas, que é um jogador que é muito esforçado e que pode de repente surpreender. Espero que não contra o Goiás. E também o mais conhecido de todos, está no banco de reservas, é dele que eu falei no começo do vídeo. Ele está comandando o time, Hélio dos Anjos, muito a perigo. Lembrando que o Paysandu decide a Copa Verde contra o Vila Nova, mas olha, não sei se o Hélio dos Anjos chega lá se não conseguir pontos contra o Goiás. Se empatar com o Goiás, vão levar em conta, apesar do time continuar na rabeira, mas vão levar isso em conta. Mas se perder para o Goiás, eu acredito que o Hélio dos Anjos não fica em Paysandu. Então o jogo é muito decisivo também para as pretensões de continuidade da comissão técnica do Paysandu. E aí a gente tem que ver o que está acontecendo. Será que os jogadores estão motivados com o Hélio dos Anjos? E a gente conhece o Hélio, ele tem suas virtudes, né? Ele andou falando alguma bobagem mesmo sobre o Goiás, não precisava ter usado as declarações que usou, as palavras que usou para dizer que não voltaria ao Goiás, né? E louvando a figura do Hélio Pinheiro e meio que desprezando o restante, né? Foi muito infeliz a declaração dele, mas a gente sabe que ele tem suas qualidades, né? Mas um grande problema do Hélio, e sempre foi visto como um treinador que desgasta muito, a permanência dele vai desgastando a relação com o elenco. Então pode ser isso que está acontecendo com o Paysandu. Então não acredito que com mais uma derrota em casa, ainda que para um time que está lá na cabeça, que ele sobreviva no comando técnico do Paysandu. Então, tendo em vista tudo isso, venho dizer que eu acredito sim que o Goiás não perca o jogo de hoje. Eu acho que muito provável do Goiás voltar com pontos lá pela qualidade técnica do time, por repetir a escalação. Lógico, o Paysandu pode chegar e meter uma goleada no Goiás, isso é do futebol, pode acontecer. Eu acho muito improvável que isso aconteça, mas isso pode acontecer. De qualquer forma, a gente tem que analisar com o que a gente tem em mãos, os dados que a gente tem. E o que temos hoje é o seguinte: se tivesse que apontar um favorito para a partida, o favorito seria o Goiás Esporte Clube, mesmo em Belém. Eu acho que nem o torcedor do Paysandu mais coerente vai discordar disso. Enfim, fica aí para o seu comentário. Acredito sim num bom resultado para o Goiás. Não vou cravar a vitória, mas eu gostaria de arriscar que o Goiás traz pontos sim, lá do norte do país, ok? Deixe seu comentário, que é sempre muito bem-vindo e vale tanto quanto a minha opinião. E bom jogo pra gente, 21h30 lá na Cruzu. Até mais.